Gálatas 6:6. Vamos abrir Gálatas 6:6. Glória ao teu nome, Senhor. Se cumpre em nós a tua vontade, para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus. Gálatas 6:6. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquilo que o instruiu. Não é, reis? Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Você já viu como é que funciona as sementes? É impressionante. Você semeia uma semente, mas depois do tempo de espera, do passar do tempo, porque a terra vai por si mesmo frutificar e dar, você dessa semente vai colher muitas sementes. Qual é a intenção de Deus? Nos abençoar. Quando nós fazemos qualquer coisa que seja de coração, quando nós semeamos na obra de Deus de coração, Ele sabe e Ele vê. Há uns tempos atrás Ele me fez-me lembrar de coisas que eu fiz que eu já não me lembrava. Mas Ele disse, eu nunca me esqueço. Ele pode nos esquecer dos nossos erros, mas do bem que fazemos Ele não se esquece. Então, vamos semear em nome de Jesus. Amém? Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus a recompensa. Obrigado, Pai, podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, porque tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador em todas as áreas da nossa vida, a nível de saúde, a nível financeiro, a nível familiar, a todos os níveis, Senhor. Tu és o nosso Senhor. No nome de Jesus. Amém. Tu és tudo. Marcos 4:14. Vamos abrir em Marcos 4:14. Realmente o título da mensagem de hoje é uma pergunta. Qual a percentagem? Qual é a percentagem? Qual é a percentagem que você quer de Deus na sua vida? Uma das coisas impressionantes com Deus é que, desculpem só para eu encontrar aqui uma coisa. Amém. É tão impressionante. Eu sou sincero, eu pouco conhecia de agricultura, pouco, ainda agora, muito pouco conheço, sou sincero. Mas Deus dá tanta ilustração na Bíblia em relação à agricultura. Porquê? Porque na altura eles eram agricultores e eram pescadores. Mas a agricultura toda a gente percebia, toda a gente sabia. Então, Deus dava muitas ilustrações, principalmente Jesus deu muita ilustração em relação a semear para colher. Porque eles sabiam que bastava agarrar numa semente, pôr na terra, regar, esperar e a bênção vinha. Aquilo que semeava acontecia. Porque a terra por si mesmo frutifica e tem força para fazer tudo.
Você agarrar numa semente, e eu lembro-me de miúdo fazer isso, agarrar num bocado num feijão, agarrar num feijão e meter em algodão com água. Ele começava logo a deitar-se. Ele cá fora não fazia, mas dentro da água era imediato. Começava logo a deitar raízes. Deus faz as coisas como deve ser. E agora veja o que é que ele diz aqui. Marcos 4:14. O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo-a ouvido, logo vem Satanás e atira a palavra que foi semeada nos seus corações. Quando nós semeamos qualquer coisa, qual é a nossa intenção? Colher. Que venha a crescer algo para que possamos colher. Da mesma sorte, os que recebem a semente sob pedregais, ou os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporões, são instáveis. Depois, sobrevindo a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, se afastam. Entenda uma coisa. A intenção de Deus é sempre nos abençoar. Mas para isso tem que algo partir de nós para com Ele. Se não for assim, como é que resultaria? Uma semente tem que cair na terra e morrer, porque aquela semente não vai servir para nada depois de cair na terra. Depois de começar a sair raízes dela, não vai funcionar para nada. Ela tem que morrer. E da mesma forma, nós temos que morrer para nós próprios. E confiarmos na palavra de Deus. Porque ela é que vai fazer brotar tudo o que nós precisamos. Para isso vemos que há palavras que muitas vezes a pessoa vem à igreja, ouve e fica toda contente, mas quando chega lá fora, o diabo com esquemas agarra, arranca a palavra e nem nos lembramos mais dela. Outras são aquelas que caem e recebem a palavra e elas ficam com a palavra. Mas depois vêm as dúvidas, os conflitos, falta de acreditar, falta de fé, falta de confiança e logo é arrancada. Outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Agora, versículo 20. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Quando Deus lembrou do título, imediatamente eu me lembrei deste versículo. 30, 60, 100 por um. Porquê que uns dão 30, outros dá 60 e outros dá 100 por um? Estamos a falar de 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais da semente que semeou. Mas porquê as diferenças? Porquê que não seria todos igual? Porque depende da percentagem que nós estamos a buscar a Deus. Nem todos os dias são iguais. E há dias em que eu oro e parece que não sinto nada. Parece que nada está a funcionar, não está certo. Mas há outros dias que eu aplico mais o meu coração. E glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E Deus hoje me mostrou, por isso o título de toda esta mensagem. Quando tu estás a 100%,
quando tu estás a 100% comigo, tudo resulta, tudo funciona. Todas as portas que estavam fechadas se abrem, tudo aquilo que estava impedido desaparece, o impedimento. Sabe que vai depender mais de nós do que de Deus. Vai depender mais de nós estarmos com Deus do que não estarmos com Deus. Imagina um pai terreno, um pai na terra, que tem filhos. Será que é prazer desse pai ter os filhos em casa, receber os filhos em casa? Você não acha que o pai terreno ficará todo contente? Se você acha isso, então como será o nosso Pai Celestial? Visto que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Será que o Pai, o nosso Pai Celestial, não fica todo contente quando nós o buscamos a Ele? Por isso é que ele diz e creiam que Ele é galardoador, que é recompensador daqueles que o buscam. Eu já não falo de tudo o resto que ficou para trás, daquele que os enganos das riquezas, ambiceiros das outras coisas, o que Satanás vem e tira a palavra, mas já estou a falar daquele que está firmado, que está buscando a Deus, que confia em Deus. Qual é a percentagem que você está dando a Deus da sua vida? Qual é a percentagem que você está dando da oração a Deus? Você está a 100%? Ou está preocupado com isto? Ouça, foi uma das coisas que eu aprendi muito depressa. Mas, ouça, e sou sincero, mas às vezes tenho vacilado. A minha preocupação não resolve nada. Absolutamente nada. Pelo contrário, cada vez que eu estou preocupado, para mim, parece que as coisas ficam piores. Parece que nada anda, nada funciona e a preocupação vai cada vez aumentando mais. E não resolve. Cada vez que eu descanso em Deus, cada vez que confio na palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor que Ele tudo fará, tudo funciona. Houve um homem que se chamava Daniel. Esse homem normalmente buscava a Deus. Ele buscava a Deus várias vezes, por dia até. Mas os inimigos deles, porque eram gananciosos e queriam o lugar dele, tentaram arranjar alguma forma de o destruir. E a forma de o destruir foi chegar perante o rei, exaltar o rei e dizer que ninguém possa pedir a nenhuma divindade a não ser ti, ó rei. E o rei concordou com aquilo porque inflamou o ego dele, ele ficou todo vaidoso, só a mim realmente não há como. Mas Daniel não ligou do decreto-lei e continuava a buscar a Deus. E 3 vezes ao dia buscava a Deus. Sabe que isto 3 vezes ao dia marcou muito a minha vida. Será que eu estou a orar 3 vezes ao dia? Às vezes oro mais, outras vezes oro menos. Mas uma das coisas que eu reparei é que apesar das circunstâncias ser más e ele poder ter problemas por causa de estar a orar a Deus, ele confiou mais em Deus do que no mundo. Agarraram nele, lançaram na cova dos leões, o rei ficou todo triste, mas ele teve que fazê-lo. E a diferença é que Deus não permitiu que os leões fizessem no mal. O rei, no dia a seguir, quando soube que ele estava tudo bem com ele, tirou-o de lá e agarrou naqueles que o tinham acusado injustamente, naqueles que fizeram uma artimanha e que ele percebeu que foi a artimanha para o destruir, agarrou nesses homens
e mulheres e as suas famílias e mandou para a cova dos leões. E ainda não tinham chegado ao chão. Já os leões estavam-lhe a partir os ossos. Aqueles que têm Deus são diferentes dos outros. Mas são diferentes por quê? Porque têm Deus. Você entende? Quanto mais você buscar a Deus, mais a sua vida muda. Quanto mais você colocar em tudo o que você fizer Deus, as coisas ficam melhores, acontecem melhores, ficam mais bem feitas. Tudo funciona. Quando você faz assim, Deus, chega para lá porque eu sei fazer isto. E o que você está a fazer? Não quer dizer que você não saiba fazer. Não quer dizer que você não fique bem. Mas se você agarrar em Deus consigo e fazer as coisas, vai dar uma alegria tremenda a Deus, porque você está a fazer Deus participante da sua vida e você é participante com Deus. Entenda uma coisa. 30, 60 ou 100 vai depender mais de nós do que de Deus. Porque se você durante o dia confessar várias vezes, obrigada Pai que eu estou curado, em nome de Jesus, obrigada Pai que eu estou curado, em nome de Jesus, obrigada Pai que eu estou curado, em nome de Jesus, obrigada Pai que eu estou curado, em nome de várias vezes ao dia, sabe o que é que vai acontecer? Você está a semear a sua confiança em Deus, porque é Ele o Deus que lhe cura, porque Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e por suas pisaduras fomos sarados. À medida que você declara a palavra de Deus perante Deus, Ele vela por ela para a fazer cumprir. E a sua vida, a sua saúde muda. Você fica curado. Mas isso não acontece só nessa área. Acontece em todas as áreas que você orar. Há alturas em que as coisas parecem que estão piores. É na altura que você mais deve orar. Em que você parece estar mais triste. É a altura que você mais deve buscar a Deus. Mas há uma altura em que parece que nada está a funcionar. Mais você deve buscar a Deus. Mais você deve declarar a sua palavra perante Deus. Até quando as coisas estão bem, o meu conselho é você continuar a buscar a Deus o máximo que puder. Sabe porquê? Uma vez deram um exemplo, eu nunca mais esqueci, é um exemplo muito bom. Imagine uma corrente de um rio. A corrente do rio vai e leva tudo o que for lá posto. Por exemplo, se for lá posto um barco, por causa da força da corrente do rio, leva o barco. Mas se alguém que está lá dentro começa a remar contra a maré, contra a corrente, ele vai conseguindo andar. E talvez ao princípio seja um esforço, exatamente como na oração. Às vezes parece um esforço, mas depois, à medida que ele vai continuando a fazer, vai sendo mais fácil e ele vai conseguindo subir o rio. Mas chega uma altura, se ele parar de remar, ele ainda continua um pouco para a frente, mas depois para e começa a andar para trás por causa da corrente, começa a puxá-lo para trás. E assim funciona exatamente a oração. Quando você ora, as coisas começam a acontecer. Algumas delas parece que estavam emperradas, parece que não davam. E à medida que você ora, as coisas vão sendo desbloqueadas, as portas vão sendo abertas. Tudo o que estava impedido vai abençoar, vai voltar, vai abençoar. E você vai começando a andar com Deus. Mas você para de orar. Você para de orar. Durante uns tempos de tudo estar a funcionar. Mas depois vai começar tudo a andar para trás outra vez. E este exemplo eu nunca mais esqueci na minha vida. Porque é um exemplo real.
Mas eu lhe digo, você pode estar a remar uma vez, pode estar a orar uma vez, mas se você orar mais, buscar mais, você vai ver resultados mais depressa, 3 vezes mais rápido, 3 vezes ao dia. Vai ver resultados mais rápido. Porquê? Porque você está a buscar o nosso Deus. Vai depender mais de nós a bênção do que de Deus. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele já fez tudo por nós. Cabe a nós lutar e buscar essas bênçãos para que se estabeleça em nós a vontade de Deus. Deixa-me mostrar. Vamos a Isaías 43, 25. Veja o que está aqui escrito. Eu mesmo sou que apaga as tuas transgressões por amor de mim. Os teus pecados não me lembro. Procura-me lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta-me as tuas razões para que te possas justificar. Vamos lá pensar um pouco. Que justificações, que razões eu posso apresentar perante Deus para que Ele me possa justificar, para que Ele me possa abençoar? Você pode dizer, não, pai, eu sou boa pessoa. A Bíblia diz, todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Não, o justo não se quer. Você é boa pessoa? Você acha que alguém nesta terra é boa pessoa? Não, mas há bons homens, boas mulheres. Ouça, sem Deus nada são. Você pode dizer, não, mas eu ajudo os outros, eu faço o bem, eu faço tudo o que eu posso para os outros, eu até dou e tudo mais. Ouça bem uma coisa. Você está a dar a quem você quer, mas você está a dar a quem Deus quer. Um médico recebeu uma quantia em dinheiro. E um canal que eles viam de televisão, onde vários pregadores faziam isto nos Estados Unidos, ele agarrou e disse, falou à esposa e disse, olha, vamos dar este dinheiro que recebemos, nós não estamos a precisar dele, graças a Deus, e vamos dar nestes pregadores. Cada um vai receber um pouco. Eles falaram isto e depois foram orar. E quando o homem foi orar, o que ele sentiu é que só devia de ir para um homem, para um pregador. Ele achou aquilo muito estranho e pediu à esposa para orar, e a esposa orou e sentiu o mesmo, exatamente igual. Então, o dinheiro todo foi apenas para um dos pregadores que falavam naquela televisão, naquele canal de televisão. Porquê? Porque era a vontade de Deus. Você pode estar a dar a quem você acha que deve dar, mas será que é a vontade de Deus que você dê a essa pessoa? A essa instituição, seja quem for. Não faça coisa alguma sem buscar a Deus, sem consultar a Deus, sem saber a sua vontade. Você entende? Porque Ele é que é Deus. Ele é que sabe a quem é que deve ir, para quem deve ir, porquê deve ir. Nós não sabemos as razões, mas Deus sabe.
Mais tarde, esse pastor, quando recebeu essa quantia e ouviu esse testemunho, ficou todo contente e foi a Deus: Senhor, obrigado, Pai, obrigado, Pai. E Deus lhe disse: mas por que é que estás a fazer isso? Porque eu estou contente de receber essa quantia. E ele disse: se tu não tivesses semeado em tal lugar quando eu te disse para semeares, eu nunca terias recebido isso. A lei da sementeira, da oferta e sementeira e colheita. Entenda uma coisa. Deus sabe de tudo. É impressionante. A teoria da relatividade. Deus sabe. Átomo, neutro. Deus sabe. Tudo o que os cientistas sabem, Deus sabe. Mas o problema é que Ele ainda sabe mais que eles. Então, se Ele sabe tanto, por que é que não devemos confiar mais em Deus e menos no mundo? E menos nas nossas próprias maneiras de pensar e confiança? Eu lembro-me, há coisas na minha vida que marcaram. Eu lembro-me, eu e um irmão nosso, uma bênção, estávamos a fazer uma página de internet. Fizemos 2 ou 3 diretas para fazer essa página de internet, na altura. E lembro-me principalmente, ele habituado a trabalhar, habituado a programar, e ele é um engenheiro informático, uma bênção, e ele agarra a programar e chegou a uma altura, não andava as coisas. Eu só lá estava, eu entendo um pouco lógica de programação, eu só falava e dava algumas ideias, mas não percebia grande parte do código que ele escrevia. Ele chegou a uma altura, as coisas não estavam a funcionar. E eu disse-lhe: vamos orar. Vamos orar. E orámos. Em menos de 5 minutos estava resolvido o problema. E já tínhamos ali, cá, 1 hora de volta daquilo. Entenda, Deus sabe de tudo. E o mais importante de tudo, tem solução para tudo. À medida que nós o buscamos a Ele, à medida que nós cremos nele, estamos a abrir portas para a nossa vida impressionante. Quando diz aqui, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta-me as tuas razões para que possa justificar. Que razões é que eu posso apresentar perante Deus? Ele é Deus. O que é que eu posso dizer de mim perante Deus? Eu lhe vou dizer nada. E a única coisa que eu posso dizer a Deus de mim, e que não é justificação nenhuma, é dizer que eu o amo. E Ele sabe que é verdade. Mas há coisas que eu posso apresentar perante Deus que são justificações. E sabe o que é? A palavra de Deus. Você pode estar a passar por uma situação financeira e você pode dizer: Pai, és tu que enche a minha boca de bens. Foste tu que o disseste. Apresenta-me as tuas razões. A razão que eu apresento é aquilo que Deus diz. Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Foi o que tu disseste. Portanto, cumpre na minha vida, em nome de Jesus. Eu estou ricamente abençoado financeiramente. Senhor, eu declaro que eu estou curado, porque Jesus foi à cruz, levou as minhas enfermidades e as minhas dores, e pelas suas pisaduras eu já fui sarado. É a tua palavra, é a tua verdade, e tu velas para ela para fazer cumprir. Apresento as razões para Deus, as razões que Ele próprio disse. Posso eu apresentar alguma razão maior do que o próprio Deus, senão o que Ele próprio disse? Apresenta-me as tuas razões para que possas justificar. Eu estou a apresentar
a palavra de Deus a Deus. Você, quando está fazendo isto, embora pareça um ciclo, mas entenda uma coisa. Quando o homem agarra numa semente e põe na terra e ela germina e dá fruto, entenda uma coisa. O único trabalho do homem foi colocar a semente na terra. Porque a própria semente que ele tem na mão foi Deus que a criou. Quando ele põe na terra, quem vai fazer germinar vai ser Deus. Quem vai fazer crescer vai ser Deus. Quem vai fazer dar fruto vai ser Deus. Qual é a intervenção humana? Só colocar na terra. Só colocar na terra. E depois regar quando não há chuva. E tudo o resto funciona. Então, entenda uma coisa. Quando diz Deus aqui, apresenta-me as tuas razões para que possas justificar, eu só posso dar as razões que a própria palavra diz. Pai, foste tu que disseste, não fui eu. És tu que dizes que me abençoas. És tu que dizes que me curas, porque tu és o Deus que me saras. És tu que me abençoas o meu casamento, os meus filhos, abençoas toda a minha família em nome de Jesus. És tu. Porque tu dizes, Senhor. Tu dizes, entrega o teu caminho ao Senhor que Ele tudo fará. Senhor, agora estou-te a entregar a Ti, não só as minhas razões, mas tudo na minha vida. E eu sei que tu te farás porque tu próprio o disseste. A percentagens que nós temos de Deus vai depender do que é que você busca a Deus, do que é que você confia em Deus, do que é que você larga da sua vida e entrega mais a Deus. Você diz, não, mas você não está a perceber, é isto, eu tenho que resolver, é isto no trabalho, é isto. Você não está mesmo a ver. Provai e vede, o Senhor é bom. Provai e vede o Senhor. Experimente colocar Deus na questão. Experimente colocar Deus e esperar em Deus. Isto é muito importante, esperar em Deus para a solução do problema. Experimente. E você vai ver o que é que vai acontecer. Eu vi no meu trabalho várias vezes isso acontecer. Eu tive um problema financeiro há anos atrás, grave, mesmo grave. Eu já não sabia o que havia de fazer, como é que seria a solução, eu não sabia. E Deus me disse assim, eu entreguei o assunto a Deus, busquei a Deus e Deus disse, isto vai desaparecer como o fumo. Eu fiquei assim, desaparecer como o fumo. Mas as cartas não paravam de chegar. Eu fui pagando, fiz acordos e isso, e ao final de uns anos ficou tudo pago. Desapareceu como o fumo. Tive outra circunstância que essa ainda foi mais grave ainda. Eu não sabia o que é que havia de fazer. É que não sabia mesmo o que é que havia de fazer. Eu, que não contava nada a ninguém da minha vida, eu desabafei com um colega meu. Desabafei, isto era meia-noite, volta das 4 da manhã, estava eu a orar, Senhor, eu te agradeço. Eu não sei qual vai ser a solução, eu não sei como é que me vais ajudar, mas eu te agradeço, tu és o meu Deus. E eu creio que tu tudo podes. Isto eram 4 da manhã, por volta das 5 da manhã recebo um telefonema. Eu saí às 6 da manhã, por volta das 5 da manhã recebo um telefonema para ir ter com esse meu colega. Quando eu chego ao pé dele, ele agarra, estica e mete-me um multibanco na mão.
e diz, paga, que depois tu pagas-me a mim. Eu fiquei de boca aberta. Eu nem sabia que com o multibanco se podia pagar quantias tão altas. Mas dá para pagar. Mas eu desconhecia. E eu fiquei... Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Claro que eu agradeço esse meu colega, mas agradeço principalmente a Deus porque é Ele que abre as portas. É Ele que abre as portas. Ouçam, não importa o problema que é. Não importa o problema de saúde, não importa o problema financeiro, não importa o problema em todas as áreas da sua vida, não importa. Deus é a nossa solução. E vai-nos responder em que percentagem? A 30, a 60, a 100? Isso vai depender de nós. Quanto nós estamos a buscá-lo? Quanto é que nós estamos a crer nele? Você entende? A solução está e estará sempre em Deus. Deixem-nos levar aqui a um sítio. Vamos a Pedro, 2 de Pedro 1, 3. Trinta, 60, 100 por 1. É o que Deus diz. Por causa de quem semeia, semeia a palavra. Lemos em Isaías: apresenta-me as tuas razões para que eu te possa justificar. Que razões nós vamos apresentar perante Deus que sejam razões de peso, senão o que Deus próprio disse. Agora vejam o que é que Deus nos diz para nós. 2 de Pedro 1, 3. Visto que o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência cá no mundo. Grandíssimas e preciosas promessas. Deus nos deu grandíssimas e preciosas promessas para que nós possamos ir perante Deus apresentar as nossas razões, para que Ele nos possa justificar e abençoar, para que a nossa confiança em Deus aumente, para que em vez de nós recebamos 30, possamos receber 100 por 1. Você entende? Ah, mas você não entende. Isto que está a passar é com o carro. E que tem o carro? Será que Deus não consegue resolver? Você sabe que eu já orei por eletrodomésticos em minha casa. Ah, mas eu sei arranjá-los? Não, não sei arranjar. Há coisas que eu não sei. Eu já até para o carro orei. Não, ele falhou aqui. E eu disse logo, se calhar é isto. Mas depois parei em mim e disse, ei, eu quebro tudo o que eu disse em nome de Jesus sobre o carro. Eu levanto as mãos para os céus e te agradeço, Pai, que o carro vai funcionar sempre, nunca vai ter problema algum, vai andar sempre em nome de Jesus. O que faz funcionar o carro é Deus. O que faz funcionar os eletrodomésticos é Deus. O que faz funcionar a nossa vida é Deus. O que faz grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Para aquilo que Deus é, possa atuar através de nós para todas as coisas na nossa vida. Não pense que Deus não é compatível com a sua vida, porque isso é mentira. É uma grande mentira do diabo.
A Bíblia diz que se nós tivéssemos ou não pudéssemos andar com outras pessoas que não têm Deus, ou que tivéssemos com pessoas que não têm Deus, que teríamos de ser tirados do mundo. Mas entenda uma coisa. Quantas e quantas vezes eu estou com pessoas que não têm Deus, que não acreditam em Deus, e eu pouco me importa. Eu não tenho nada a ver com isso. O problema é delas. Mas quando as coisas estão a chegar até mim, ou ouvir que alguma coisa está mal, eu imediatamente oro. Não me importa quem estiver ao meu lado. Eu oro. Eu busco a Deus. Eu busco a Deus pelas minhas viagens. Eu oro pelo carro. Oro pelo sítio onde eu vou. E o que é que vai acontecer? Bênção. Um pastor ia num avião e começou turbulência. O avião abanava por todo lado. Sabe o que é que ele fez? Baixou a cabeça e eu ordeno que pare toda a turbulência dentro deste avião. No nome de Jesus. Sabe o que é que aconteceu? Parou. Porque há um nome que é sobre todo o nome. E esse nome é Jesus. Então entenda uma coisa. Deus está mais em si do que você pensa. E Deus quer fazer mais em si do que você imagina sequer. Mas vai depender de si. A percentagem que você quer estar com Deus. Porque se você tiver a 100%, ouça, as coisas vão ser enormes. Mesmo enormes. Não importa o que estiver a ouvir. Não importa o que estiver a acontecer. Não importa. Importa é que Deus está consigo. E Ele é que abre o caminho. Onde não há caminho. Ele é que é Deus. Então entenda uma coisa. Deus nos quer levar muito mais acima daquilo que nós estamos ou daquilo que nós somos. Um pastor que na altura não era pastor, nem sequer era crente, estava a morrer de tuberculose. Alguém, uma missionária, uma jovem missionária, foi falar a ele, isto na Coreia do Sul, foi falar a ele sobre Jesus. Ele rejeitou por completo, mas a missionária começou a chorar e ele, para não o ver chorar, aceitou a Bíblia. E ele começou a ler um Deus que se fez homem e que morreu por ele. Este pastor era pobre. Ele foi curado e começou a pregar a palavra de Deus. Começou a andar com Deus, a confiar em Deus, em todas as coisas onde havia, no ministério, na sua vida e tudo mais, e começou a crescer, a crescer, a crescer, a crescer com Deus. O nome dele é Davi Yongcho. Ele, a igreja dele, tornou-se uma das maiores do mundo, com 850 mil membros de igreja. Eu não sei se são 5, são 6 reuniões ao domingo. Uma igreja com capacidade para 10 mil pessoas. Quando ele construiu era uma loucura. Quem é que faria uma igreja tão grande? Como é que ele iria enchê-la? 6 vezes, ou 5 ou 6 vezes tem reuniões ao domingo. Para conseguir levar tantas pessoas assim. Ele não só tem isso, ele tem várias coisas.
Quem é que lhe deu tudo? Deus. Entenda uma coisa. Deus nos poderá levar muito mais além se nós confiarmos nele, se nós dependermos dele, se nós não olharmos para a conta bancária, se nós não olharmos para as circunstâncias, se não olharmos para a doença, se não olharmos para os impedimentos, mas olharmos para as possibilidades em Deus. Porque para Deus tudo é possível. E tudo é possível àquele que crê em Deus. Eu peço que o grupo Louvor venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos dizer, Pai, tu tudo podes. Tu até mais pequeno dos homens, tu podes torná-lo o maior de todos. Tu fizeste isso várias vezes, tu fizeste com Davi, fizeste com Saul, fizeste com Abraão, Isaac, Jacó, com Salomão. Tornaste um dos homens mais ricos sobre a face da terra. Tu podes fazer tudo, Senhor, e eu creio em Ti. Eis que a minha vida está nas Tuas mãos. Se cumpra em mim a Tua vontade, para a Tua glória e honra, no nome de Jesus. Que eu não me afaste de Ti, mas cada vez Te busco mais, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Então, muitas bênçãos. Estamos a chegar a um ano. O próximo ano será o ano 2026. E que ano será esse para nós? E o que é que você quer que seja para si? Um ano de bênção? De muita bênção. Comece a fazer o que deve. Busca ao Senhor. Busca ao Senhor pelo seu trabalho. Ah, mas eu estou a ganhar pouco. Não diga isso. Diga que está a ganhar muito. Ah, mas neste trabalho, que importa o trabalho que for. Não importa que Deus pode abrir portas que antes estavam fechadas. Até mesmo dentro do seu trabalho. Ou fora dele. Deixe Deus abrir as portas. Confie nele. Busca ele. E se calhar aqueles que eram impedimentos são afastados e vêm bênçãos maiores no nome de Jesus. 2026, ouçam, eu lhes digo que é um bom ano. Sabe porquê? Não tem a ver com o número que é, tem a ver com o que nós dizemos dele. Diga que é um bom ano. Vai ser um ano muito bom. Onde você vai ganhar mais do que alguma vez ganhou. Onde você vai ser mais abençoado que alguma vez foi abençoado. Onde você vai ser mais vezes liberto de circunstâncias em que o mal não vai chegar até si no nome de Jesus. Declara a bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo que é seu. Declara a bênção sobre os outros. Mesmo aqueles que lhe dizem mal de si, mesmo aqueles que se levantam contra si, mesmo aqueles que tratam mal e falam mal de si, declara a bênção sobre eles, porque para isso nós fomos chamados, para a bênção e não para a maldição. Da nossa boca tem que ser bênção, 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 bênção constante. Você entende? Deixe Deus resolver o resto. Deixe Deus resolver o resto. Bênção. Bênção. Vamos ficar de pé outra vez. Eu terminei, mas não vamos terminar. Vamos orar para o novo ano. Amém. Pai, te agradeço
pela possibilidade de eu chegar a 2026. Te agradeço, Senhor, pelo grande ano que vamos ter à nossa frente. Ano de grande bênção para as nossas vidas. Um ano em que vai ser muito bom a todos os níveis. A nível financeiro, a nível ministerial, a nível de saúde, a todos os níveis nós vamos ser abençoados, porque és tu que concedes a nós a vitória em todas as circunstâncias. Te agradeço que és tu que enche a nossa boca de bens. Te agradeço que és tu que nos saras. Te agradeço que és tu que mantens todos nós unidos, Senhor. Toda a minha família unida, em nome de Jesus. E eu te agradeço, Senhor, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Te agradeço, Pai. No nome de Jesus. Obrigado por me ter escolhido. Obrigado por me permitir estar perto de Ti. E obrigado por este ano, Senhor, de grande bênção para a minha vida. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória ao teu nome. Muito bom ano, muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém.